Oi, estamos de volta. Vamos avançar um pouquinho mais na nossa disciplina do Design Thinking. Você já conseguiu uma boa caminhada. A gente já permeou pelo histórico do Design Thinking. A gente aprendeu também um pouquinho das fases, dos pilares e também a metodologia na qual se baseia o Design Thinking e outras metodologias possíveis de serem aplicadas. Na aula de hoje, você vai aprender agora um pouco das ferramentas que a gente consegue utilizar dentro do Design Thinking. Nós vamos estudar no módulo 3, agora nessa unidade, na unidade 1, as ferramentas de empatia e definição de problemas. Então, lembra da aula passada que eu comentei que o Design Thinking, ele é a metodologia, é o percurso, é o trajeto para a gente chegar num objetivo. As ferramentas são os instrumentos que nós vamos colocar dentro da mochila, que vão nos ajudar a fazer esse percurso da melhor forma, a exatamente executar o que precisa ser feito de uma forma muito mais impactante, de uma forma muito mais direcionada e realmente condizente com a realidade que a gente precisa. Então, vamos entender um pouquinho dessas ferramentas? Nessa aula, a gente vai passar por que a gente deve usar essas ferramentas no Design Thinking? Por que eu preciso delas mesmo? Qual a importância? E quais são as ferramentas que eu uso quando eu estou na fase de empatia, daquela fase de imersão, para conhecer o meu usuário, a pessoa que faz uso daquele produto, daquele sistema? Como que eu uso elas, né? De que forma que eu posso usar e quais são as que tem disponíveis? Nós vamos passar também pelas ferramentas na hora de definir o problema. Lembra que dentro do Design Thinking nós temos as 5 fases, e a primeira fase, então, é a de imersão. Depois que eu faço esse reconhecimento do usuário, eu vou, então, para a fase de definição do problema, e nós temos dentro dessa fase também outras ferramentas que podem estar nos ajudando na construção dessa definição de problema, nos ajudam realmente a focar nessa definição. E depois a gente finaliza com o momento de um exemplo, aplicando essas ferramentas na construção desse raciocínio na hora da empatia e depois na definição do problema. Então tá, qual é o papel, então, das ferramentas dentro do Design Thinking? Por que eu preciso usar? Bem, a resposta, por mais que pareça simples, ela tem que ser realmente entendida para que você consiga realmente aplicar essas ferramentas da melhor forma. As ferramentas, elas vão nos ajudar exatamente a executar da melhor forma aquele momento, aquela fase, a detectar oportunidades, a instruir a equipe a executar aquele momento realmente com uma alta performance. Então, essas ferramentas no Design Thinking, ela vai facilitar o pensamento colaborativo, então ela ajuda a equipe participar desse momento de construção, toda a equipe está engajada no uso da ferramenta, sabe como utiliza, sabe qual é os objetivos, como que a ferramenta se comporta, como que eu uso a ferramenta, quais são os resultados esperados ao aplicar essa ferramenta. E essas ferramentas, consequentemente, ela organiza a equipe e vai organizar as informações. Porque lembra, nós temos problemas complexos para serem resolvidos, que resultam em vários fatores, em vários pensamentos, em várias situações que podem influenciar na solução desse problema. Então, são muitas informações, vários tipos de usuários, várias formas de se usar o produto, vários fatores que impactam no uso daquele serviço. Então, é muita coisa para ser agrupada. Então, o ideal é realmente a gente utilizar de uma ferramenta que nos ajude a organizar todo esse raciocínio da melhor forma. A partir daí, a gente consegue transformar esses dados coletados, esses dados obtidos através de todas as fases que a gente vai passando através do Design Thinking, a ter esses insights, a ter esses entendimentos que vão nos ajudar realmente a propor a melhor solução, a propor um produto inovador que realmente vai impactar no mercado, ou vai realmente resolver o problema do usuário. E aí nós vamos ter, então, essas ferramentas nos ajudando a visualizar problemas que a gente pode detectar ao passar por essas fases do Design Thinking, ou seja, essas ferramentas nos ajudam a sair da caixinha, a pensar diferente, a estruturar, a fazer o movimento da equipe participando da melhor forma, e depois nós conseguimos também, através das ferramentas, ter a detecção daquilo que realmente importa, que são as oportunidades de melhoria.
as oportunidades de tornar o ambiente mais criativo, a oportunidade de nós tornarmos aquela solução muito mais inovadora, muito mais impactante, porque realmente a ferramenta vai nos ajudar a executar aquela fase da melhor forma. Com base nisso, vamos então permear por todas as fases novamente, mas agora, como a gente já sabe o que cada fase faz, eu vou trazer para você aqui agora exatamente que ferramentas a gente pode usar nesse momento. Então, quando a gente está na fase de empatia, o que a gente busca? A gente busca imergir na realidade do usuário, imergir na realidade da pessoa que usa o sistema, o transporte, aquilo que é o nosso problema, né? Que a gente precisa resolver. O que eu faço? Como que eu vou fazer esse contato com ele? De que forma que eu faço esse contato? Então, essas ferramentas, nesse momento da fase de empatia, vão nos ajudar a compreender o ponto de vista do usuário. A gente quer exatamente entender a realidade dele, as suas dores, o que ele sente, o que ele vê, o que ele está ouvindo. Eu quero entender ele, eu quero viver ele naquela realidade do meu produto. Eu quero ser ele ali. Então, eu preciso viver essa realidade. E essa ferramenta, consequentemente, usadas aqui, vão me ajudar então a identificar essas necessidades do meu cliente, né, do meu usuário, vão me ajudar a identificar as dores que ele passa, quais são as suas sensações, suas emoções, ele sente alguma frustração quando ele usa um determinado sistema, e aí esse sistema não é bacana, não tem uma devolutiva rápida, ele se sente incomodado, quais são as dores e os desejos, o que ele deseja quando ele chega num estabelecimento, o que ele deseja ao ser atendido, o que ele deseja quando ele chega no site, o que ele deseja quando ele chega no mercado e quer comprar um produto específico da minha marca. Então, eu preciso identificar essas oportunidades e detectar essas nuances do da persona que está ali na construção da empatia. Essas ferramentas também vai nos ajudar a revelar comportamentos. Então, a gente consegue não somente observar e detectar o que está escrito, né? Porque muitas vezes a pessoa, né, na hora de fazer uma conversa, nem sempre ela é verdadeira, nem sempre ela expõe aquilo que ela está sentindo, mas a gente consegue detectar o seu comportamento, a forma como ela se posiciona, como ela reagiu, ela ficou surpresa quando ela abriu a embalagem, ela ficou incomodada com alguma funcionalidade, ela ficou posicionada de uma forma que parecia constrangedora. Então, nesse sentido, a gente vai além da resposta, a gente vai olhar também o comportamento, a gente vai olhar o contexto em que ela está inserida. Qual é a sua realidade, né, social? Qual é a sua realidade quando ela está nesse ambiente? E a gente consegue avançar muito mais. Isso é a fase, então, da empatia. A gente sai desse julgamento, né? Porque eu não vivo aquela realidade, nem sempre eu sou realmente o usuário, eu sou simplesmente a pessoa responsável por resolver o problema. Então, eu preciso sair desse meu julgamento, daquilo que eu acho que é a realidade, e entrar realmente nessa escuta ativa, conhecer a pessoa que realmente usa o produto, usa o software, usa o sistema, para que realmente eu consiga, junto com a minha equipe, delinear e definir essa pessoa. Então, que ferramenta eu vou usar para ser empática, para entrar na fase de empatia, que é a primeira do Design Thinking? A gente começa com essa fase. Que ferramenta eu vou usar? A primeira e clássica é a entrevista empática. E é exatamente uma entrevista empática, não é qualquer entrevista. Então, o que eu vou buscar nessa entrevista empática? Eu quero conversar com essa pessoa que usa o meu produto, conversar de uma forma aberta, emocional, não é sim e não. Eu não vou ficar fazendo um checklist, responde sim ou não, verdadeiro ou falso. É mais do que isso, é se tornar próximo, é se tornar quase um amigo. É um momento realmente de você trazer a pessoa para você, para ela se abrir. Então você começa meio que contornando pelas beiradas, perguntando sobre ela, perguntando sobre o que ela faz, vai ganhando essa confiança, de tal forma que quando a gente chegar no momento de falar da situação, do produto que a gente precisa melhorar, né, do nosso problema,
a pessoa se sente confortável para externar aquilo que ela sente, aquilo que ela não gosta, aquilo que realmente ela gosta, e a gente consegue então ficar muito próximo da pessoa que vai nos ajudar a resolver o nosso problema. Porque eu só vou conseguir resolver o problema se realmente a pessoa que usa conseguir me trazer as informações que eu preciso. Por isso que eu preciso, nessa situação, ter uma escutativa. E o que é ter uma escutativa? É realmente estar ali com a pessoa. Realmente eu quero ouvi-la. Não é aquela coisa que eu pergunto, mas eu só perguntei só por ser educada. Não, eu quero saber de você. Eu quero te conhecer. Eu quero entender em que situação. Por que você sente isso? Por quê? O que te causou? Por que você não gostou dessa funcionalidade? O que te desagradou nesse produto? Foi a cor? Mas por qual motivo? Te causou alguma sensação? Te trouxe alguma memória afetiva que não foi legal? Eu quero saber, né? Eu quero entender, eu quero realmente entender. Por isso que é uma escutativa. Por isso que também vem com perguntas abertas. O que significa perguntas abertas? É aquilo que eu vou além do sim, não, verdadeiro, falso, é, não é. A pessoa realmente tem que desenvolver uma resposta. Ela tem que realmente argumentar sobre. E aí eu vou fazer, além dessas perguntas, desse momento de interação, eu vou também registrando as expressões. Ela ficou assustada? Ela ficou incomodada? Quando foi falar de tal aspecto, ela gostou? Ela ficou contente? Ela se posicionou de uma forma mais positiva, mais negativa? Ficou reativa nesse momento? Realmente coletar essas emoções, coletar esses comportamentos, que é aquilo que são essas situações que não são transcritas para o papel. Elas não ficam ali no papel. Realmente eu olho a pessoa se incomodando, eu vejo que ela está incomodada, eu vejo que ela está com dificuldade, eu vejo que ela realmente não gostou de falar sobre isso, eu vejo que quando nós abordamos tal aspecto, ela realmente se exaltou, ela falou mais sobre isso. Então a gente consegue ir além e isso vai nos ajudar a ir para a fase seguinte, que é definir realmente o meu problema. Então, dentro da empatia, uma das principais ferramentas e que realmente é a mais usada é a entrevista empática. E aí nós temos também o mapa de empatia. O mapa de empatia é como se fosse uma ferramenta secundária da entrevista empática. Uma coisa importante aqui para deixar bem claro para você: as ferramentas dentro da fase, não é obrigatoriamente você tem que escolher uma. Você pode usar várias ao mesmo tempo, porque uma complementa a outra. E eu vou usar quantas forem necessárias para me ajudar a realmente definir, a realmente ser empático, a realmente conseguir construir a pessoa que usa o sistema, entender tudo que eu preciso. Então, eu vou usar quantas ferramentas forem necessárias. O que eu vou apresentar aqui para você são as principais. Existem até outras que você pode depois consultar no material complementar da disciplina. Mas essas principais aqui realmente já trazem um bom know-how para você conseguir aplicar a empatia de forma correta com o seu usuário ou com o seu cliente. Então tá, nós passamos pela entrevista empática e agora nós chegamos no mapa da empatia. O que é o mapa da empatia? O que essa ferramenta faz? Essa ferramenta, ela fica mais com a equipe que está fazendo a construção da pessoa, da definição da pessoa do meu usuário. Então, o que a gente faz lá no mapa da empatia? A gente realmente faz é como se fosse um quadro bem visível para toda a equipe ver, para que a gente consiga realmente classificar o quê? O que o usuário pensa e sente. Então, eu vou, através da minha entrevista, eu consigo coletar essas informações. O que ele pensou? O que ele sentiu? O que ele vê no produto que a gente não está vendo? Ou aqui, o que ele está ouvindo que realmente está impactando a forma dele consumir esse produto? É alguma outra propaganda que está fazendo sobre? É alguém que falou mal do produto para ele e ele pegou essa informação e assumiu como verdade? O que ele está falando para as outras pessoas? O que ele está falando para si mesmo em relação ao meu problema? Quais são realmente as suas dores, os seus ganhos? E aí é como se eu fosse montando um corpo com essas informações, ou seja, o mapa com todas essas informações que eu fui coletando no momento da entrevista. Eu vou preenchendo, a equipe vai preenchendo e a gente consegue mapear de forma bem empática e definir quem é o nosso usuário, o que realmente ele sente, o que ele pensa, quais são suas dores, quais são os ganhos, quais são as oportunidades que ele vê quando ele usa esse sistema, esse produto e assim por diante. Então, a equipe
Então, para resumir, o mapa da empatia basicamente é a equipe que está resolvendo o problema, ela vai mapear o meu usuário com base nos dados que eu obtive da entrevista. Nós temos também a jornada do usuário. A jornada de usuário, na minha opinião, é uma ferramenta incrível para realmente você viver essa realidade. E o que a jornada do usuário faz? A jornada, ela é como se fosse a construção realmente desse passo a passo da experiência do usuário. O que significa esse passo a passo? Eu vou mapear quais são a etapa por etapa que esse usuário faz ao usar o meu sistema, ao usar esse serviço que eu preciso resolver. Então, por exemplo, dizemos que a gente tem um projeto no qual a gente quer melhorar o atendimento de uma farmácia popular. Então, a primeira coisa para realmente buscar resolver o problema, usando a ferramenta do Design Thinking, eu tenho que fazer a etapa de empatia. Então, o que eu vou fazer? Eu quero entender essa jornada do usuário. Como que ele chega na minha farmácia, nessa farmácia popular? Então, eu vou fazer o quê? Toda a jornada. Então, eu vou desde o momento em que ele precisa descobrir que ele precisa de um remédio. Aí ele precisa o quê? Depois que ele sabe que ele precisa comprar um remédio, ele vai o quê? Buscar em qual local ele pode comprar esse remédio. E aí, como que eu posso fazer que nesse momento da procura, a minha empresa ou essa farmácia esteja primeiramente listada, por exemplo, no Google, no Google Maps, por exemplo, nos aplicativos de transporte. Como que eu faço para deixar aí, para que realmente na hora que ele precisar, a minha farmácia seja a primeira a ser lembrada, ou uma das primeiras a serem lembradas. Depois que ele faz essa busca, ele precisa fazer o quê? Chegar até a farmácia. Então, onde está localizada essa farmácia? É um lugar de fácil acesso? Se é uma farmácia popular, teoricamente as pessoas que frequentam aqui têm uma condição financeira talvez um pouco menor do que a maioria, né? Então, nesse caso, eu tenho pontos de ônibus bem localizados, próximos a mim, eu tenho espaço para essas pessoas chegarem, às vezes, através de um carro por aplicativo. Então, eu vou começando a pensar em toda essa jornada, e em cada momento eu vou tentar buscar soluções que me ajudem a deixar essa jornada para o meu consumidor, nesse caso, né, que vai lá até a farmácia, o mais fácil, o mais prazerosa possível. Muito bem, ele chega na farmácia, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que ser atendido, ele vai ter que chegar até o balcão, né, de atendimento para pegar o remédio. Como que vai ser esse atendimento? Como que as pessoas que estão ali dentro da farmácia podem ser treinadas para tornar esse atendimento mais rápido, mais positivo, mais aconchegante, mais interessante, com maior acolhimento? Depois que ele faz o atendimento, a gente tem a situação de que ele vai ou não conseguir esse remédio, porque a gente pode realmente não ter esse remédio na nossa farmácia. E aí, nesse caso, como que eu vou contornar essa situação de frustração, onde a pessoa, teoricamente, foi lá para comprar, chegou lá, gastou, né, para estar lá, gastou tempo, gastou recurso para estar ali, e eu não tenho remédio. Como que eu contorno essa situação para deixar menos frustrante? Como que eu contorno esse momento? O que eu posso fazer? Existe uma outra alternativa? Eu tenho uma outra rede parceira que pode me ajudar nesse caso? Eu tenho outras alternativas? Eu posso entregar através de aplicativo em algum outro momento? Ou realmente esse remédio não faz parte do meu catálogo? E assim por diante. Então, eu vou resolvendo e buscando alternativas com base em toda essa jornada. Muito bem, chegou o momento então do balcão, tem ou não tem, e aí a gente vai para a fase do pagar, e aí a gente vai para uma outra fase dentro da farmácia, que é o momento do caixa, e eu vou fazer essa mesma análise, e aí ele vai fazer o quê? Vai voltar para casa, vai voltar para o trabalho. Como que funciona ele também saindo da farmácia? Então, eu vou permeando por tudo isso. Quando eu faço essa permeação, eu vou ter, então, o quê? Pontos de contato. O que é ponto de contato? Em toda essa jornada, aonde houve contato com serviços e com pessoas. Ah, ele precisou do serviço público de transporte, porque ele veio de ônibus. Como que é o transporte público da cidade? De que forma que eu posso posicionar a minha farmácia para ficar bem localizada, próxima a um ponto de ônibus estratégico. Depois disso, ele vai ter um ponto de contato no balcão, com o balcanista, com o farmacêutico, com o auxiliar, né, que está ali também, o atendente. Como que é esse atendimento? Depois ele vai para o caixa, a pessoa do caixa, como que é esse atendimento? Então, eu vou analisar todos os pontos de contato, seja com o sistema, ou seja, um aplicativo, um software, aquelas maquininhas de tirar senha, que seja,
Então, eu vou analisar tudo que ele vai entrar em contato. E com isso, eu vou detectar as emoções envolvidas. O que significa isso? Eu vou fazer como se fosse uma linha horizontal, e aí eu vou observar a seguinte forma. Ah, ele pegou o transporte público. Quando ele pega o transporte público, ele sente mais positivo ou negativo com esse transporte? Ou seja, ele fica mais frustrado ou ele gosta de usar o transporte público? Então, eu vou passo a passo fazendo o pico de positividade e negatividade ao longo dessa jornada. E isso vai me ajudar a detectar o quê? Oportunidades de melhoria. Então, por exemplo, né, pensando realmente na farmácia. A gente tem a linha, ele está vindo, ele chegou na farmácia, vai para o atendimento com o balconista para comprar o remédio. Chegou lá, como que é o atendimento? Poxa, ele não gostou do atendimento, ele achou um atendimento demorado, ele teve dificuldade de entender a fila, ele teve dificuldade de conversar com o farmacêutico, e aí a gente coloca, por exemplo, como se fosse um pico para baixo. Poxa, aí depois a gente conseguiu entregar o remédio para ele. Ah, nesse momento ele ficou feliz. Ok, então a gente teve um pico de positividade, ou seja, a gente conseguiu entregar o remédio para ele de forma rápida, é o remédio que ele gosta, é o remédio que ele costuma comprar, e ainda por cima esse remédio estava, por exemplo, com um desconto legal, com uma promoção bacana. Beleza, ponto positivo nesse momento. Depois ele chega no caixa, foi bem atendido no caixa, ficou bacana, foi um atendimento rápido, teve as diversas formas de pagamento, o que foi muito agradável para ele. Ponto positivo, pico positivo nesse momento. Depois ele sai da farmácia. Quando ele saiu da farmácia, ele teve dificuldade para encontrar um ônibus, encontrar um ponto, ou para ter acesso a alguma outra localidade. Ponto negativo nesse momento. E a gente consegue, então, fazer essa curva emocional do meu usuário em toda essa jornada. E aí eu vou conseguir realmente detectar todas essas oportunidades de melhoria. Muito bem. Já apresentei para você algumas ferramentas possíveis de serem usadas no momento da empatia. Agora a gente vai chegar no momento onde a gente sai da fase da empatia, porque eu já usei as ferramentas, já fiz a fase, e agora eu vou entrar no momento da definição. A segunda fase do design thinking, que é a definição, é o momento onde eu vou definir o meu real problema. Não é aquilo que eu acho, é aquilo que eu coletei de informação. Na hora que eu fui empática com o meu usuário, agora eu sei realmente o real problema. O que está incomodando, por exemplo, a pessoa que está usando o serviço da farmácia? Em qual momento realmente foi muito negativo? Em que momento ali houve uma situação problema, um problema real? E aí eu preciso, então, agora, mais uma vez, usar de ferramentas que vão me ajudar nessa construção da definição do problema. Então, é isso que eu vou fazer agora. Eu vou construir essa definição de problema. E aí, o que essas ferramentas vão me ajudar nesse momento? Elas vão traduzir esses dados que eu coletei da empatia em desafios claros. Agora eu sei exatamente qual é o problema. Eu sei o que está causando. Eu sei aonde está a situação, o problema que eu preciso resolver. O que está incomodando, o que ele não gostou. Aí eu consigo também encontrar o quê? Padrões, porque são vários usuários e experiências diferentes. Mas eu consigo, através dessa ferramenta que eu vou usar aqui agora, definir algum padrão em comum entre eles, na hora que usa, na hora que consome. Quais são as causas realmente profundas desse problema? Consigo também formular o problema de forma bem humana, inspiradora e resolvível. Então, devido ao fato de eu ter a empatia, eu consigo agora formular o meu problema real de uma forma humana, porque o problema está centralizado em um usuário. É ele que não gosta do produto, é ele que precisa do sistema, é ele que está causando essa situação. Então, eu tenho que resolver a vida dele, eu tenho que proporcionar um produto que agrade, eu tenho que proporcionar um sistema, um serviço que realmente o deixe feliz e contente e queira voltar e fale bem. E aí a minha empresa cresce e todo mundo fica feliz. Então, eu preciso formular o meu problema de forma bem humana, com base na realidade. E com isso, definindo bem o meu problema, eu vou estimular o foco criativo da próxima etapa, que é a fase de ideação. Porque daí a equipe, com o problema definido, ela vai realmente trabalhar em cima de ideias do meu problema real. Não corremos o risco da gente fazer soluções para um problema que não é o verdadeiro. Porque o que acontece? Se eu não faço uma boa definição de problema, eu vou apresentar
ideias incríveis para um problema errado, que não é o problema. Então, é importante esse momento de definição para que depois as soluções, as ideias de inovação realmente condizam com a realidade do problema. Então, vamos ver quais são essas ferramentas. Nós temos o mapa da afinidade e os 5 porquê. O mapa da afinidade, essas ferramentas é quase que, nesse caso, elas são uma lógica. Realmente, uma vem para ajudar a outra e todas elas vão nos ajudar a chegar na definição do nosso problema. Então, aqui você pode escolher qual que realmente faz sentido, que vai te ajudar já de forma imediata a encontrar o problema, ou realmente você precisa juntar todas elas para encontrar o seu problema. Ou você precisa encontrar outras ferramentas para que te ajudem nessa jornada. Mas vamos lá. Nós temos, então, um mapa de afinidades. O que é um mapa de afinidades? Nesse mapa, eu vou agrupar dados semelhantes. É basicamente um mapa de empatia, só que agora eu vou fazer esse mapa com afinidades. Afinidades entre tudo que eu consegui observar entre os meus usuários, entre os clientes. Vou realmente agrupar com coisas semelhantes. O que eles falam sobre tal aspecto? Em relação à cor do produto, eles estão falando muito sobre isso. Então, eu agrupo essas ideias, organizo tudo aquilo que eu consegui construir e obter na fase da empatia. Então, esse é um mapa de afinidades. Esse mapa de afinidades, ele é bem visual, é como se fosse realmente um quadro com todas essas informações agrupadas, e assim a equipe, na hora de resolver os problemas, propor as soluções, elas vão realmente visualizar de uma forma bem clara o que está causando, o que está em comum, não, isso aqui só apareceu nesse momento, então acho que não é o condizente com a realidade, a gente pode verificar depois, e assim por diante. Feito o mapa da afinidade, a gente vem, por exemplo, para os 5 porquês. O que é o 5 porquê? Ele vai investigar as causas profundas. A gente vai chegar realmente na raiz do problema através de 5 perguntas. Então, basicamente, a gente vai perguntar por quê 5 vezes. Então, a gente, por exemplo, dizemos que a gente está com uma situação, né, na universidade, a gente queira resolver a questão do engajamento dos estudantes. Então, a gente foi lá, fez a empatia, a gente fez o mapa de afinidades, mas a gente precisa, ainda o mapa de afinidades não nos ajudou a encontrar o real problema. Vamos para os 5 porquês. Então, eu vou fazer 5 vezes a pergunta por quê. Então, por exemplo, por que o aluno está com dificuldade de aprender? Ah, porque ele não consegue se concentrar na aula. Por que ele não consegue se concentrar? Ah, porque ele está muito cansado. Por que ele está muito cansado? Ah, porque ele trabalhou até tarde. Por que ele trabalha até tarde? Porque ele precisa sustentar a família. Mas por que ele precisa trabalhar tanto para ter tanto recurso para sustentar a família? Porque a renda familiar dele é baixa e ele não tem outras fontes que podem ajudar a subsidiar essa família. Então ele precisa trabalhar mais. Então, o que a gente entende? Que não, o problema da dificuldade de aprendizado não está na atenção, mas estava, então, numa questão socioeconômica do meu estudante, daquele grupo de estudante, por exemplo. O problema deles não é realmente eles estão desinteressados, eles têm um problema socioeconômico, eles têm que trabalhar muito, quando eles chegam na universidade, eles estão muito cansados, e aí porque eles têm que trabalhar mais para conseguir trazer renda extra para a família. Então, com base nisso, eu entendo que talvez o que eu preciso é realmente trazer novas soluções diferente daquilo que eu estava pragmática. Ah, eles que não querem. Eles que não querem estudar. E aí eu passo realmente a olhar de forma mais empática para os estudantes. Poxa, eles têm condições difíceis, eles trabalham muito. Como que eu posso melhorar a minha aula para deixar mais atrativa? Como que a universidade pode receber esses estudantes que chegam tão cansados a ponto deles se sentirem confortáveis, a ponto deles darem aquele gásinho a mais para estudar um pouquinho mais? Como que eu faço isso? Então, tá vendo que a gente começa a construir soluções muito mais profundas para o nosso problema, porque realmente a gente conseguiu se aprofundar. Então, o mapa de afinidades, ele mostra a largura do problema, todas as possibilidades. Já os 5 porquês, ele vai nos aprofundar naquele problema. Eu vou perguntando, por quê? Por que isso? Mas por que tal coisa? Até o momento que eu vou encontrar o real motivo. E nesse caso, do meu exemplo, era uma questão socioeconômica.
E aí eu posso trazer dentro da universidade estratégias para tornar esse momento mais interessante para o estudante, com mais oportunidade de bolsas, bolsas para esses estudantes que trabalham, oportunidades de permanência, e a universidade começa, então, a trazer estratégias mais inovadoras e condizentes com a realidade daqueles estudantes naquela situação. Depois disso, nós temos também uma sequência, né, podemos dizer assim. Agora nós temos a ferramenta, ainda nós estamos na fase da definição do problema. Pode ser que, às vezes, com 5 porquês, eu ainda não tenho 100% a definição do meu problema. Ainda preciso usar, talvez, de uma outra ferramenta. Ou eu posso vir direto para essa. Lembra que é bem flexível o sistema. São várias ferramentas, você pode usar aquelas que realmente vai fazer, que são condizentes com a sua realidade. Vamos lá. Eu tenho também agora a ferramenta do ponto de vista. O que é essa ferramenta do ponto de vista? Ela vai fazer tudo em uma frase só. A gente vai pegar tudo que a gente viu, tudo que a gente obteve de informação e vamos colocar tudo isso numa única frase. E essa frase ela tem a seguinte estrutura: o usuário precisa de alguma coisa porque tal coisa está causando isso. Então, por exemplo, a gente tem um projeto e o projeto é acesso à saúde para idosos em comunidades de periferias. Então, como que a gente melhora o acesso de pessoas idosas que moram na periferia? Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem que ter feito o quê? A fase da empatia, para conhecer o usuário. Então, eu vou, por exemplo, dar um nome para esse usuário. Sei lá, Dona Ivanilde, 72 anos, idosa, moradora da periferia. Ela precisa de assistência médica periódica, mas ela precisa, por exemplo, estar, né, no postinho de saúde, mas ela não vai porque ela tem medo de ir sozinha ao posto, por exemplo. Então, vou definir de novo. Então, a gente tem um seguinte problema: acesso à saúde para pessoas idosas que moram em comunidades de periferia. Conheço o usuário lá da fase anterior, então vou definir ele. Por exemplo, Dona Ivanilde, 72 anos, mora sozinha e mora na periferia. Ela conhecia o usuário. Ela precisa do quê? Ela precisa de acompanhamento médico periódico, mas ela não vai até o postinho. Por que que ela não vai? Porque ela tem dificuldade de locomoção e medo de ir sozinha. Olha só como que a nossa frase agora ela ficou mais humana, não é genérica, ela é humana. E a gente tem um insight real, com realmente o meu usuário real. Agora eu consigo realmente saber quem é o meu usuário, por que que ele precisa do sistema e por que que ele não está indo até lá. Eu consigo detectar isso. E aí eu entro dentro do HMW, que é o How Might We, que significa como poderíamos. E aí, nesse caso, esse desafio, essa frase, que é uma outra ferramenta, né? O How Might We, como nós poderíamos, o que a gente faz nessa ferramenta? A gente vai pegar essa frase e vai transformar isso em perguntas criativas. Então, por exemplo, como poderíamos levar a Dona Ivanilde para o postinho de saúde através, por exemplo, de uma rede de apoio comunitária? Como poderíamos criar essa rede de apoio comunitária? Como poderíamos levar até a Dona Ivanilde um aplicativo que ela realmente conseguisse nos acionar? Como nós poderíamos levar a Dona Ivanilde o postinho sem ela precisar vir ao posto? Então, tá vendo que a gente vai criando perguntas? Como poderíamos? Como poderíamos resolver isso? Como poderíamos fazer tal coisa? E esses como poderíamos pode ser construído com perguntas de cunho tecnológico, em questões de aplicativo, de sistema, podem ser de questões sociais, do porquê, por que ela está nessa situação, questões emocionais, por que causa medo? Em que momento causa medo? É o transporte ou é o momento, a hora que ela chega aqui, ela não gosta, ela se sente incomodada, ela não se sente confortável? Ou instrumental? É um instrumento de coleta de dados? É o sistema? É o atendimento do médico? Então, eu vou conseguindo mapear tudo isso de uma forma muito positiva. Então, vamos agora para um exemplo prático, né? Por exemplo, com base nas ferramentas que eu apresentei para você hoje, como que a gente poderia colocar essas ferramentas numa situação real? Então, vamos por partes. Design Thinking, resolver problemas complexos. A gente tem 5 fases, e a primeira fase é a fase de empatia, de imersão. Depois nós temos a fase de definição do problema. E dentro dessas fases, inúmeras fases, a gente tem ferramentas para nos fazer
percorrer essas fases da melhor forma e realmente construir uma metodologia bem bacana que vai resolver o problema da forma como a gente espera, ou seja, uma inovação que vai emplacar e uma inovação que vai realmente causar um impacto positivo. Então, vamos lá. Supondo que a gente queira redesenhar a experiência em biblioteca universitária, uma biblioteca aí qualquer. A gente quer melhorar essa experiência. Então, o que a gente pode fazer? O que é essa experiência? O que é melhorar a experiência? É muito vago, a gente tem que entender o que a gente precisa melhorar, o que é para melhorar. Mas não é eu que acho, é quem usa que acha, certo? Quem que usa lá. Então, por isso que eu vou começar com a fase da empatia. E aí, nesse momento, eu vou usar da entrevista empática para conversar com os estudantes, para conversar com os técnicos, com os bibliotecários, com os professores que usam a biblioteca e assim por diante. Depois da entrevista, eu vou vir para o mapa da empatia. Vou realmente mapear tudo que eu coletei das entrevistas. Vou fazer também a jornada do usuário. Eu vou conseguir verificar, por exemplo, em que momentos houve dores, no sentido de emoções. Ele tem medo de fazer barulho, ele tem dificuldades de se localizar, ele encontrou cadeiras desconfortáveis. E momentos de oportunidades, de ganhos. Por exemplo, é um ambiente calmo, nós temos um bom acesso um bom acervo, né, desculpa, nessa biblioteca, nós temos uma boa internet, então eu vou detectando pontos positivos e negativos dessa jornada desse usuário. E depois que eu conheço ele, que eu mapeei tudo isso, tudo aquilo que ele acha, eu consigo verificar, através dessa empatia, que os meus estudantes, os meus professores, os técnicos que trabalham lá, acham o quê? Que o ambiente está muito frio, está muito silencioso, os estudantes não gostam de ficar muito dentro da biblioteca, a gente consegue perceber isso. Agora que a gente conheceu a pessoa, a gente entra dentro da fase, então, da definição. Então, peraí, a gente conseguiu fazer a fase empática, vamos então definir o real problema. O que está causando tudo isso, essas insatisfações, essas dores e ganhos, onde tem as oportunidades de melhorar e onde tem as oportunidades de manter, porque realmente foram oportunidades. E aí eu entro dentro e aí nesse caso eu vou usar as ferramentas de definição, porque eu entro dentro da fase da definição. E aí eu vou usar, por exemplo, um mapa de afinidades, ou seja, eu vou detectar tudo que os usuários, os estudantes, os técnicos que trabalham lá, os professores estão falando em comum, o que está divergindo, vou montando esse mapa de afinidades. Depois disso, eu vou para os 5 porquê. Por que o aluno, à noite, não gosta de permanecer na biblioteca? Porque ele está tal coisa. Por que isso? Por que ele está tendo dificuldade de encontrar o livro? Porque a biblioteca tem uma iluminação não tão adequada, não tem orientações suficientes. Por quê? Mas por quê? E aí eu vou fazendo os 5 porquês. Depois que eu passo dos 5 porquês, eu posso ir para o POV, que é o ponto de vista. E aí, nesse caso, eu vou fazer aquela frase. Lembra? Meu usuário precisa de alguma coisa porque tem alguma coisa ali. Daí, por exemplo, a gente pode pensar da seguinte forma: os estudantes de graduação que usam a biblioteca à noite precisam de espaços flexíveis, precisam de um espaço acolhedor, porque depois de um dia inteiro de trabalho, eles querem estudar e também relaxar em um ambiente que traga esse conforto, tanto motivacional para estudar, como também um momento ali, às vezes, para descansar, para relaxar, de um dia inteiro exaustivo. E aí eu defini essa frase através do ponto de vista do POV. Aí nós entramos na fase do HMW, que é o How Might We, que é o como poderíamos, e aí nós vamos definir o quê? Perguntas para a gente resolver essa situação. Como poderíamos melhorar o espaço de convivência da biblioteca? Como poderíamos criar ilhas de estudo colaborativas sem prejudicar quem precisa de silêncio? Como poderíamos criar uma plataforma digital para orientar o uso da biblioteca? E aí nós vamos começando a definir e resolver esse problema da melhor forma. E aí, com isso, com todas essas ferramentas nos ajudando a definir o problema, a gente tem o quê? Os resultados extremamente positivos, porque a gente consegue propor soluções
baseadas na realidade do usuário. Então, nós conseguimos propor, por exemplo, serviços e espaços diferentes para esse usuário. Então, no caso do estudante, por exemplo, nessa situação da biblioteca, fazendo toda essa análise, lógico que a gente vai passar pelas outras, né, usando outras ferramentas, mas chegando lá, fazendo bem feito, utilizando as ferramentas, a gente tem resultados que podem, por exemplo, nos ajudar a verificar que não é só uma pintura. A gente precisava, por exemplo, de um novo tipo de serviço. A gente precisava, por exemplo, de um espaço de convivência bem bacana para esse usuário. A gente precisava trazer um lugar de convivência com puff, melhorar a iluminação, trazer um sistema digital, um videozinho curto de como acessar o site de busca, um videozinho curto de como ele encontra os livros na biblioteca e assim por diante. Então, a gente traz soluções que realmente vão sanar as dificuldades e as dores do meu usuário. E aí eu tenho o quê? Uma biblioteca com um redesigner realmente com uma experiência muito positiva e os alunos realmente começam a permanecer e realmente a falar bem sobre aquele ambiente e aquele atendimento. Bem, terminamos por aqui, bastante coisa, né? Como você pode ter percebido, mas lembre-se, o Design Thinking é uma ferramenta muito importante para a construção das soluções de problemas complexos, e cada uma das nossas fases vão ter essas ferramentas que vão realmente nos ajudar a definir e resolver o problema. A gente viu, então, nessa aula, as ferramentas que nos ajudam a desenhar o momento da empatia, e nós vimos também as ferramentas que nos ajudam a definir o problema. É lógico que você pode acessar outros materiais para obter mais informações, observar outras ferramentas, além também de se aprofundar nas que foram vistas aqui nessa aula. Deixo aqui para você 3 opções de referências para serem consultadas, além, lógico, de tudo aquilo que você encontra nos materiais complementares. Um beijo, até a próxima, nos vemos na unidade 2, ainda do módulo 3, para a gente verificar, então, as ferramentas que a gente vai usar nas fases seguintes. A fase de ideação, momento de criar ideias, quais são as ferramentas que a gente usa nesse momento, quais são as ferramentas que a gente usa para prototipar e para testar, quais vão ser elas. A gente se vê lá, na próxima. Te vejo lá.